Bom dia, senhor Leandro. Bom dia. Nós vamos passar o seu interrogatório agora. Primeiro, vou fazer umas perguntas sobre os seus dados. Qual que é o nome completo do senhor? Leandro de Jesus dos Santos. Do pai e da mãe? Antônia Gomes de Jesus. José Ferreira dos Santos. Sua data de nascimento? 28/9/83. O senhor trabalha com o quê? Eu tenho um comércio. Tirava quanto no mês, mais ou menos? 2000. O senhor é solteiro, casado? Estou solteiro agora. É separado? Separado. Tem filhos? Tenho Quantos? 2. Qual a idade deles? 18 e 24. Moram com quem? Um mora comigo e um é casado já. O senhor estudou até que série? Quarta série. Já foi preso ou processado criminalmente por algum outro fato? Já sim. Pelo quê? 57 e 155. Foi condenado? Condenado. Já cumpriu pena? Já paguei. Tá certo, senhor Leandro. Agora, sobre os fatos, eu vou perguntar, mas o senhor não é obrigado a responder, caso prefira um direito seu ficar em silêncio. O senhor quer responder ou prefere ficar em silêncio? É um direito do senhor. O senhor conversou com seus advogados antes, né? E foi instruído por eles. Então, o senhor prefere responder o que for perguntado ou ficar em silêncio? Aí eu respondo. Vai responder pergunta de todos? Tá certo. Então, senhor Leandro, a denúncia narra aqui dois fatos. O primeiro deles diz o seguinte, que no dia 21 de janeiro de 2024, por volta das 20 horas e 10 minutos, no setor habitacional Águas Quentes, Burutis 2, na quadra 2, conjunto B, Recanto das Emas, o senhor, no intuito de matar a vítima José Flávio Rodrigues de Carvalho, efetuou disparos de arma de fogo contra ele. A morte somente não se consumou por questões alheias à vontade do senhor, considerando que ele não foi atingido. Os disparos não pegaram nele. Consta aqui que o crime foi praticado por motivo fútil, porque os senhores teriam brigado momentos antes em um bar, o bar do Folgado, iniciado uma discussão, vias de fato, que evoluiu para vias de fato, e então foi por isso o senhor teria, consta aqui que o senhor teria saído do bar prometendo acabar com a vida dele, e foi atrás dele no seu veículo Fiat Palio, encontrou ele na rua e efetuou os disparos. Por isso consta também que o senhor utilizou de meio que dificultou a defesa, a qualificadora do motivo que dificultou a defesa dele. No segundo fato, consta que nas mesmas circunstâncias, ou seja, depois desse fato, o senhor também efetuou disparos de arma de fogo contra o policial Alisson Christian Pereira da Conceição. E isso para assegurar a impunidade daquele crime anterior, porque ele ia anotar a placa do veículo. É verdade isso aqui, senhor Leandro? A discussão começou no bar. Eu e ele. Eu cheguei no bar, aí tinha um outro rapaz que eu tinha notado meu som, né, no carro. Aí chegou o conhecido meu lá, falou, e vem cá pra me regular o seu som. Aí eu parei no bar, aí eu desci tomando uma cerveja, tava tomando uma Heineken. Aí encostei, lá tava ele e o irmão dele. Ele e o José Flávio. Isso, o Ju, é o José Flávio e o irmão dele. Uhum. E esse outro conhecido meu, que ele mexe com som. Então eu pedi ele para regular o som. Tinha acabado de montar há poucos dias, estava desregulado. Aí cheguei tomando a Heineken, aí coloquei a cerveja do lado, sentei. Aí o Siju, mas o irmão dele pediu, paga uma pinga para mim. Eu paguei um copo. Aí pedi uma para mim, o outro rapaz, que estava mais eu na mesa. Tudo bem. Ele falou, bebeu, falou, paga mais uma. Eu falei, pode dar mais um copo para ele. Paguei 5 copos de pinga para ele, o irmão dele e o outro irmão dele. Do nada, ele surtou, começou a bater no irmão dele. Já já ele veio, me agrediu, deu um bicuda na mesa, onde estava a chave do carro, onde estava meu celular, onde eu estava bebendo com meu outro amigo, entendeu? Foi onde é que iniciou essa confusão toda. Uhum. O senhor já conhecia eles, o Conheço, Ju e o outro, o irmão? conheço eles, nós moramos lá já tem bastante tempo. Era amigo, era só Amigo, conhecido? amigo, Amigo porque o senhor pagou essas bebidas para ele. isso. Tá. Mas e o senhor sabe qual o motivo que de repente ele começou a agredir o irmão e foi para cima do senhor? Escutou do nada. Já de ter tomado os 5 copos, ele já tava no terceiro copo, ele já tava bebendo um copo de uma vez. Ele apresentava estar bastante embriagado? Tava, muito. Tá. E o que que ele fez contra o senhor? Ele bateu, ele Ele me deu um xingou? tapa, ele me deu um tapa, chutou minha mesa e veio pra cima de mim. Eu fui e Uhum. revidei, Aí o senhor certo? se defendeu. O Se que que o senhor defendi. fez? Eu dei um murro nele.
E corri para dentro do carro. Aí o senhor pegou o carro e saiu desse lugar? Aí, E aí, o que aconteceu? saí, voltei. Depois que eu tô passando, apesar de eu estar vindo na rua, onde é que eu paro para dar os tiros nele, eu vejo a mãe dele gritando. Eu vejo ele no meio da rua. Eu não queria acertar ele. Se eu quisesse, eu tinha encostado o carro do lado dele, só dava um tiro, precisava dar um tiro nele. Matava ele ou atropelado ele. Apesar que quando eu fui chegando, aí eu vi sair, eu voltei. No intuito de quê? Que eu vi a mãe dele gritando, né? Socorro, vem cá, Ju, sai, Ju, e ele no meio da rua abrindo os braços. Quando pensei que não, eu voltei. Falei, vou lá. Não era pra não ter feito isso. Eu não queria acertar ele, eu queria fazer um medo a ele, entendeu? Aí quando eu voltei, eu já fui surpreendido por vários tiros. Esses vindos do policial? Isso. Tá, mas só um minutinho, a gente já chega na parte da vítima, o Alisson. O senhor pegou o carro e o senhor foi atrás do José Flávio ou por acaso encontrou Não, ele na por rua? acaso eu encontrei ele quando eu vinha passando isso já depois da briga, já depois de Uhum. uns 40 ou mais minutos que Ele tinha estava andando acontecido. na rua? Não, ele tava com a mãe dele. Quando eu vinha passando, ele foi que subiu correndo. A mãe dele começou a gritar a ele. Ele correu e parou no meio da pista. Foi na hora que eu vi ele, eu parei o carro. Eu falei, eu não vou, não. E o senhor estava indo aonde? Que estava dirigindo o carro? Fazia tempo que estava andando? O senhor estava indo aonde? Não, eu tava lá no bar. Mas aí o senhor pegou o carro para ir aonde? Eu fui para casa, Isso era no caminho da sua casa, no então? caminho da minha casa. E aí encontrou ele na rua, Encontrei ele na rua, por acaso. por acaso. E aí o senhor efetuou quantos disparos e em qual direção? Dois disparos. Dois disparos, parei o carro, tinha uma distância longe. Aí só dei dois tiros pro lado dele para Tá. assustar ele, para ver se ele saía para mim seguir caminho. Foi pro lado dele os Isso. disparos. É, qual a distância, mais ou menos, que o senhor parou dele? Uns 25 metros, mais ou menos. Daqui até ali na bancada dos advogados, mais, Não, menos, mais, mais. mais um pouco. E aí o senhor parou o carro no meio da rua, No estacionado? meio da rua. Aí abriu, o senhor estava dirigindo. Aí o Tava senhor dirigindo. abriu o vidro. Não, parei o carro, botei ponto morto, puxei o freio de mão, abri a porta e desci. Ah, o senhor desceu. O Isso. senhor desceu do carro e efetuou os dois disparos na rua, então. Para ele sair, né? Não, Uhum. pois se eu quisesse para ir acertar ele, eu tinha dado continuidade, parado o carro do lado dele, que ele estava bastante embriagado, bêbado, E a entendeu? intenção do senhor era acertá-lo, ainda que não para matá-lo, era lesionar ele ou era só dar o Só tiro? assustar ele. Não era acertá-lo, Não era então. acertar, porque Nem mesmo para só machucar. não, tá machucando. Se eu quisesse acertar ele, eu tinha toda a possibilidade de acertar ele. Tá. Essa arma, o senhor andava sempre com ela? Não. Essa arma é que eu tenho um comércio, eu comprei ela na época, eu paguei R$ 2.500. E por que que o senhor estava com essa arma? Tava, porque eu tava acostumado a andar com ele, que já tentaram roubar meu carro, já levaram Uhum. 2 vezes o som que eu coloquei. Aí ela estava sempre com o senhor, estava no carro. Eu tava no carro, no banco de Nesse dia, trás, tava no banco de trás do carro. quando o Na senhor hora foi da no bar, agressão do bar, ela ficou tava no carro. comigo, tava no Ficou no carro, carro. E debaixo aí, do no banco. momento em que o senhor foi efetuar os disparos, o senhor já estava com ela na mão ou pegou ela no banco de trás? Eu peguei ela no banco de trás, isso já depois. Em que momento? Depois que eu vi ele novamente. Quando o senhor avistou ele, então, E na rua, o senhor pegou a arma no banco de trás. banco de trás. Parou o carro, desceu e Parei, efetuou os peguei disparos. e efetuei os disparos contra Tá. ele. E o senhor atirava? Atirava. Eu Então, o já, senhor conseguiria mirar nele se quisesse? se eu quisesse, acertava ele, que não tô Mas o falando. senhor costumava atirar? Tinha costume de Atiro atirar? direto, mato, sempre tive uma arma, entendeu? Tá. O senhor é acostumado a manusear armas, É, então. a distância, se eu quisesse acertar ele, eu tinha acertado ele. Mas eu E não aí, queria. tá. E aí, o que que aconteceu depois, então? Que aí o senhor atirou, entrou dentro do carro e continuou? Ele correu, foi. Eu dei a volta de novo, aí vi a mãe dele gritando. Aí eu voltei. Na hora, tipo, me deu um arrependimento, entendeu? O senhor se Falei, arrependeu de ter atirado? isso, E aí entendeu? voltou para quê? Para Voltou. pedir desculpa? Para ver, né, se, como é que ele tava, a mãe dele, o pessoal. Só que nessa hora, quando eu passei pelo mesmo lugar, ali no onde é que eu tinha parado o carro, eu já alvejado por vários tiros. Eu não sabia que era policial, não sabia quem era. Eu não dei tiro no policial, porque na minha arma só tinha duas munição, que eram as duas munição, foram os dois tiros que eu dei no Ju, entendeu? Então, naquela hora dos tiros, entrei em desespero, dei a volta, fui para casa da minha irmã. Antes de eu chegar na divisa do Santo Antônio, pro Distrito Federal,
eu avistei duas viaturas do Goiás indo para lá. O que que eu fiz? Eu fiquei com medo, parei do lado do Rio Descoberto e joguei a arma. E fui para casa da minha irmã, que mora no Parque Santo Antônio. E lá eu guardei o carro, Que arma era essa que o senhor tinha? um 32 E o senhor jogou no rio. no Rio. Nunca foi achada. Joguei no Rio. O senhor não foi, não, Já fui preso no outro dia. tá. E o senhor, quando voltou, e aí teve esses tiros aí do Alisson, que é o policial, Sim. isso foi próximo do mesmo lugar em que o senhor atirou no José Flávio? Pode olhar nas filmagens próximos do lado, para você ver que foi as mesmas câmeras que pegou a filmagem. Quando o senhor chegou nessa rua, o Alisson já estava na rua, na calçada? Onde é que ele estava? Não, quando eu vi, ele tava vindo correndo abaixado. Eu vi já dando tiro, eu vi saindo os tiros da pistola. Já à noite, eu vi o barulho que acertou um tiro na porta do meu carro. Fiquei com medo, foi na hora que eu O saí. senhor lembra quantos tiros ele deu, que pegou no carro? Eu acho que no meu carro, que eu me lembro que eu vi, só tinha pegado um na porta. Tem a maçaneta, 3 dedos para baixo, tinha um tiro, e eu acho que um na roda traseira. O senhor atirou contra ele nesse momento? Não, não. Mesmo que seja para Não se tinha como, defender? não tinha como eu atirar. Eu tava dirigindo o carro. Como é que eu atirar ele me dando um monte de tiro? Eu ia reagir como? Nesse momento, Se a eu não arma o tinha senhor mais tinha deixado munição. aonde? Hã? O senhor tinha deixado a arma onde nesse momento? Nesse momento a arma tá comigo já. Tava Aí, com o senhor no banco do lado, não, eu já tinha colocado ela aqui nos meus pés, embaixo. nos pés? Já sem munição, sem nada, né? Ela não tinha mais nem. Só tinha duas Só duas munições? munição. No cartucho só tinha duas munições. Duas. Só 2 balas. E o senhor não costumava andar com mais, com cartucho cheio? Andava, mas só que naquele dia eu só tinha duas. Que foi as duas que o senhor deu Eu antes, disparei contra o Ju. certo. E aí, nesse momento em que recebeu os disparos do Alisson, o senhor correu com o carro para. Aí eu só acelerei. Aí fui pra onde? Fui pra casa da minha irmã. E por Antes, que que o senhor não foi para casa? Foi para casa da sua ah, irmã? Por que que o senhor foi ó, para casa da fiquei sua irmã com e não para a medo. sua? Fala, policial, falei, o cara me dando um monte de tiro. Se me pegasse com essa arma, eles vão me matar. O que que eu fiz? O Eu senhor ficou joguei com a medo arma de ir para sua própria casa? isso, Era perto dali? perto. Moro na 4B. Perto da onde É, ocorreu não isso. dá, eu acho que não dá 1 quilômetro de distância. E esse carro era de quem? Esse carro era do meu pai. Tá no nome do meu irmão. Foi uma herança que ele deixou. Como é o nome do seu irmão? O Emerson, de Jesus dos Santos. E estava com o senhor emprestado? Digo que o carro é nosso, né? Meu pai faleceu, vai fazer 2 anos Ficou para agora. vocês dois. Isso. Não só para mim e ele, como para os outros irmãos também, né? Sobre essa briga no bar entre o senhor e o José Flávio, o senhor então não, ele não falou por que que estava brigando com o senhor, o que que Não, ocasionou? Eram amigos antes. mas é amigo, conversou, ele pediu para me pagar uma bebida para ele, eu paguei um copo. Ele pediu de novo, eu paguei 2, eu paguei 5 copos para eles. Certo. Eu não tenho mais perguntas, vou passar a palavra para a promotora de justiça. Bom dia, Leandro. Bandido. O que que aconteceu no bar que despertou tanta sua fúria, assim? Ele ficou louco, aí bateu, mas aí o senhor foi e revidou. Mas o que que aconteceu que te fez aqui sair e encontrar ele na rua e dar tiro? Foi na hora que ele meteu a mão na cintura, eu achei que ele ia me furar de Uhum, faca, porque apesar, naquele mesmo local, ele já é acostumado a arrumar várias brigas, já furou algumas uhum, pessoas lá também, entendeu? sim. Então, nisso foi no dia que eu fiquei, né? Tá, mas o senhor disse que aí foi, saiu do bar, ainda demorou 40 Isso, minutos. saí depois que eu vi ele, Pois porque a é. hora que eu passei, doutor, pela rua de cima, Uhum, eu vi a mãe dele gritando. uhum, Já não tinha visto ele mais, isso uhum, foi depois. Quando eu vejo, ele corre e para no meio da pista. uhum. Aí eu parei o carro, falei, eu não vou seguir. Parei, desci, ele começou lá a gritar, abrindo os braços, não sei o quê. Ele corre e para no meio da pista? Isso. Pode olhar, Sei. mas parou no canto da pista, começou a abrir os braços, aí ele começou a gritar, a mãe dele gritando, vem pra cá, Ju, sai, Ju, volta, Ju, tal. Aí eu saí, desci do carro, e efetuei os 2 disparos pro lado dele, no intuito dele correr, e eu segui caminho. Mas nesse momento que o senhor encontra com ele na rua, o senhor está dentro do carro e ele estava aonde? Ele tava já, tipo, ele mora aqui embaixo, tem tipo um quadrado que é limpo, Uhum, certo? Então dá para nós ver, né? uhum, Ele foi correndo lá para cima, para beira da pista. Eu acho que ele me viu vindo na esquina uhum. e correu para cima. Tá, mas se ele te viu, ele saiu correndo.
ele já tinha passado 40 minutos lá do entreveiro que aconteceu dentro do bar. E ele estava desarmado. Por que que o senhor resolveu parar e dar os tiros? Porque eu não sabia se ele estava armado ou não. Mas o senhor desce do carro. E se ele tivesse armado, o senhor vai descer do carro e enfrentar um cara que está armado? Mas é que eu estou falando para a senhora, a distância já era grande, Uhum. entendeu? Por Mas isso que por eu que que o desci. senhor, na hora que ele saiu da frente do senhor, não seguiu o rumo? Por que que o senhor Ele só resolveu saiu depois descer? que eu efetuei o disparo. E quando ele Hum. saiu, eu entrei dentro do carro e fui. Então ele só saiu da frente do carro depois que o senhor efetuou os Isso. disparos? E por que que o senhor resolveu voltar lá no mesmo lugar, depois lá com o policial? Você já tinha dado os disparos, teoricamente a situação já estava resolvida. Aí você volta na frente do local de novo. Para Dei quê? a volta, aliás, eu fui, passei pela frente da Uhum, casa dele, dei a volta do outro lado e sim. voltei no intuito de que, tipo, arrependido de ter feito aquilo, Hum. que eu não queria, né? Mas só queria assustar. Isso, mas ali porque o desespero que eu vi da mãe dele. Eu falei, vou lá, vou pedir desculpa, vou falar que não é intenção não era fazer isso. Mas só que no momento que quando eu volto, eu já fui Uhum. surpreendido pelo policial, que eu não sabia que era o policial, e ele me deu os tiros. O senhor ficou sabendo que era policial em qual momento? No dia da prisão, no outro dia, que os policiais me pegaram lá em casa. Tá. Mas aí o senhor só ficou sabendo que se tratava de um policial no outro dia, mas disse para a juíza que não foi embora para sua casa e sim para a casa da sua irmã, porque o senhor ficou com medo porque se tratava de polícia. E Porque aí? tinha duas viaturas subindo Hum, para lá, hum, certo? Aí eu falei, chamaram a polícia, estão atrás de mim, que eu dei os tiros no Ju, certo? sei, Então eu decidi o quê? Não voltar para casa. Eu fui diretamente para o Santo Antônio Descoberto. sei. Aí nessas horas foi onde eu passei na ponte do Rio Descoberto, que é a divisa do estado do Goiás com o Uhum. DF, joguei a arma dentro do Rio Descoberto, fui para casa da minha irmã, que mora no Parque Santo Antônio, deixei o carro e voltei para minha casa, que era no condomínio, quadra B, lote 8. De volta, quando foi na base de meio-dia e meia, 1 hora, os policiais invadiram a minha residência e me pegaram. Eu estava em casa. Tá. Então o senhor não foi abordado por policial no caminho até Santo Antônio. Não. Uhum. Esse revólver, ele era um calibre 32. O senhor comprou aonde? Quando? De quem? Pai, esse revólver eu comprei do rapaz lá que morava lá numa chácara. Paguei R$ 2.500. Na época já tinham 4 meses que eu estava com ele, Ah. entendeu? E Porque se eu nesse tenho um dia, comércio. e nesse dia mais cedo no bar, você já estava armado? Hã? Mais cedo no bar, quando teve lá a confusão da cachaça, você já estava armado? O revólver estava dentro do carro, debaixo do banco. Dentro do carro, debaixo do banco? Isso. Mas e por que que você tinha um revólver? Por que que você tinha um revólver? Por que que o senhor Que se... eu estava com ele dentro do carro. Não, eu quero saber o porquê que o senhor resolveu comprar uma arma. Eu resolvi comprar uma arma para minha segurança. Ah, Onde eu moro lá já é pouca polícia que anda. sim. Apesar que eu tenho um comércio, já tentaram roubar meu carro 2 vezes. A terceira já roubaram Sim, o meu e carro. se tentaram roubar o seu carro, por que que você deixava a arma dentro do carro? Aí o bandido ia levar o carro e aí. Mas a arma estava dentro do carro enquanto eu estava dentro do carro. Eu só não Enquanto você estava com estava a no arma. bar lá, no bar A arma estava bebendo. dentro do carro. O carro estava do lado da porta, ouvindo o som. Sim, aí o senhor comprou, quer dizer, o senhor comprou arma para segurança pessoal por conta do comércio e pelo fato de já terem roubado o seu carro, mas o senhor deixava a arma que era para se proteger dentro do carro? A arma tá, eu deixei dentro do carro Uhum, porque eu parei no bar. uhum. Eu não quis descer com ela. Então ela estava debaixo do banco. Tá, mas aí se viesse o bandido e roubasse o carro, levaria a arma junto. Mas ali não tinha condição de ele levar, que a chave estava comigo. Quando roubaram meu carro, Uhum, eles abriram na mincha, sei, entendeu? tá. Certo. Aí essa arma tinha quantas munições? Duas munição, 2 munições. Tá. E o senhor efetuou 2 dois disparos disparos, no Ju. certo?
Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra pergunta. O senhor em algum momento pensou em dar um tiro para o alto? Ou então na direção do chão? Na verdade, na hora que eu dei os tiros nele, eu dei pro alto, no rumo dele, mas pro alto, Pro não para alto? efetuar, para acertar ele, que nem eu tô falando, não queria acertar ele, eu queria fazer um medo nele, um susto. Que se eu quisesse acertar ele, eu tinha seguido, parado o carro do lado dele, ou atropelado ele, ou corrido até ele e acertado ele. Tá certo. Tá bom, eu agradeço o seu depoimento. Eu não tenho mais perguntas. Sua defesa? Boa tarde, Leandro, mais uma vez. Foi perguntado pela juíza se você já tinha alguma passagem. Isso foi quando? Passagem 2008, tinha uma sentença de 2008 e uma de 2009, que foi uma tentativa do 55. Essas passagens era quando eu morava na rua, eu era usuário de crack, eu morava na rua, entendeu? Já tem mais de 10 anos, então, que Tenho você era morador. 2024 e eu tô desde 2010 que eu saí das ruas. Tem mais ou menos 15 anos que isso aconteceu. Um tem 15 anos e o outro tem mais de 15, 17, 16 anos. Até de forma colaborativa, o senhor pensou em entregar a arma que o senhor tinha efetuado os disparos, caso entregasse. Você pensou na possibilidade de entregar a arma para a polícia? Pensei, né? Eu não pensava que eu ia ser preso. Pensava que, né? Mas você não Mas entregou. só que quando eu vi as viaturas, eu fiquei com medo. Aí o que que eu fiz? Eu fui com destino a Santo Antônio, para casa da minha irmã. Passando lá, eu joguei a arma e escondi o carro na casa da minha irmã. E voltei para minha casa. É onde eu moro, no condomínio Buriti. Só para ficar bem claro, qual foi a sua real motivação de você ter voltado na cena dos fatos lá, depois que você passou, viu o Ju? Eu me arrependi de ter feito aquilo. Queria, tipo, prestar um socorro, falar com ele, conversar. Mas só que quando eu fui passar voltando, foi onde eu fui surpreendido pelo policial dos tiros, que eu não sabia que era policial. Vim saber que era um policial no outro dia, quando eu fui preso já na delegacia. Tá. Só mais uma pergunta aqui por minha parte. Você é destro ou você é canhoto, Leandro? Eu, eu sou canhoto, Você é canhoto. Você manuseia com a mão esquerda. isso, pé e mão. Certo. Você tem alguma limitação física? Assim, você consegue correr facilmente? Normalmente, Tem algum problema de visão? não. Tá bom. Bom dia, Leandro. Eu- Boa tarde já, né? Boa tarde. Leandro, você ainda há pouco narrou que você tinha condições de ceifar a vida do José Flávio, se assim fosse da sua vontade. Explica pra gente bem detalhado, por favor. Se eu quisesse acertar ele, eu tinha acertado. Porque a distância, ele estava muito bêbado. Então, na hora que eu vi o carro, eu decidi parar, tirar só para assustar ele. Se eu quisesse acertar ele, eu tinha parado o carro do lado dele. Eu só bastava dar um tiro, acertava ele do jeito que ele estava, encostava o carro do lado dele, eu descia do carro e dava um tiro nele. Tá, o senhor falou que já o conhecia, seria por isso que o senhor se arrependeu, então, assim, Já conheço ele de muito tempo, ele é um rapaz violento? violento, agressivo. Naquele momento, ainda há pouco o senhor falou para a doutora que ele fez gestos lá no bar que ensejasse possivelmente estar armado, Com a faca, alguma coisa assim. certo? Ele te agrediu fisicamente, Me deu um tapa e chutou a mesa. xingou. Xingou. Do nada, surtou. Agora, um ponto que me chama a atenção, que o senhor fala que ficou 40 minutos. O senhor não estaria enganado, porque é muito tempo. O senhor teria ali deslocado 40 minutos, é muito tempo de um ponto para o outro. Talvez. O senhor ingeriu bebida alcoólica? Bebi.
Então, possivelmente, poderia ser um engano esse tempo, esse marco temporal que o senhor marcou. Uhum. A magistrada, e eu acredito que a doutora Leda, uma das duas, Excelência, te perguntou se você estava com a arma à mão quando quando o senhor voltou ali na rua e foi alvejado, né? O seu carro foi alvejado. O senhor Não, disse que a arma não estava na sua mão, não, mas não, tava não. certo. O senhor pode narrar para a gente qual foi a visão? O senhor vinha rápido, o senhor vinha devagar e depois acelerou? Como é que foi essa dinâmica? O senhor pode narrar para a gente, por favor? Eu tava indo, normal, tava de uma marcha na terceira marcha, sem acelerar, sem nada, indo devagar. Quando eu passei no mesmo local, eu escutei um tiro. Quando eu olho, eu já vi vários tiros sobre mim. Acertou um tiro no meu carro, na porta. Dali, eu acelerei. O senhor identificou uma pistola? Sendo Não tiro sei se- ou Não. revólver? Pistola. Pistola. Ele vinha abaixado, ele estava abaixado atirando na hora que eu vi. E sua arma, ela na câmara, mais conhecida como tambor, ela, ela armazenava quantas munições? 2. Sim, mas ela compete, ela consegue guardar até quantas? 6. Até 6. 6. Tá? E uma pistola, o senhor tem noção? A pistola são vários, né? Tem de 10 calibre, 15, 17, 21. Perfeito. Então, o senhor deflagrou alguma munição de dentro do seu veículo para fora? Não, Nenhum momento. nenhum momento. Certo. Me parece aqui que me foi colocado que o carro do senhor tinha um som Tinha e o carro foi apreendido pela polícia? apreendido, eu entreguei. Ó, quando eu cheguei na delegacia, o policial Adriano falou onde é que tá o carro. Eu falei, eu vou falar onde é que tá o carro. Ele falou, vou te dar o telefone, você liga. Eu falei, eu tenho o número da minha mãe de cor. Ele me deu o telefone, eu lá no corró da delegacia, eu liguei e falei, mãe, os policiais, vai aí, leva ele na casa da Juju lá, que é minha irmã, e entrega o carro para eles. Aí fui, entreguei o telefone pro policial, que foi o Adriano, e ele conversou com minha mãe e foi. Quando a polícia pegou o carro, o som estava completo? Completo, Sumiu o som? completo. Sumiu o som do meu carro. Provavelmente no pátio da delegacia. Da delegacia, Perfeito. Só para eu finalizar a minha fala, o senhor se arrepende disso tudo que aconteceu? arrependo sim. Se tivesse algum familiar da vítima aqui, o senhor teria algum recado? Tinha pedir desculpa, né, pelo acontecido. Em que pese o senhor ter cumprido pena há muito tempo, o senhor era um morador de rua, Morador de rua, usuário de crack. depois disso o senhor não teve problema com a justiça, depois que se regenerou, fez tratamento, o senhor não tinha nenhum Já problema fiz com a justiça tratamento naquela no época. CAPS, essas coisas, no Guará, tá de droga, muita palestra, essas coisas. O senhor bebe hoje? Hã? O senhor bebe? De vez em quando, toma uma cerveja. Eu aconselho que o senhor evite, até para evitar mais Uhum. problemas como este, viu? Que Deus possa te abençoar. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Não sei se o colega. Encerramos. Sim. Jurados, tem algum questionamento? Não pode parar a gravação? Está encerrado, então, o seu interrogatório, o senhor pode. Bom dia, policial Everton. Bom dia. O senhor figura aqui como testemunha nesse processo que apura 2 crimes de homicídio qualificado tentados que teriam sido praticados pelo Leandro de Jesus dos Santos contra as vítimas José Flávio Rodrigues de Carvalho e o Alisson Christian Pereira da Conceição. O senhor tem vínculo com algum deles, vítimas ou réu? Não. Então, o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunha. Passa a palavra à promotora de justiça, doutora Leda, para iniciar as perguntas ao senhor. Bom dia, policial. Bom dia. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é a delegacia que o senhor está vinculado, qual é a seção e como que o senhor tomou conhecimento desses fatos. Então, eu atualmente, né, e na época dos fatos,
eu trabalho na 27ª DP, na seção de crimes violentos. Então, no dia do ocorrido, eu estava de sobreaviso junto com o colega Adriano, né, que trabalha na mesma seção. A gente recebeu informação do plantão acerca dessa dupla tentativa de homicídio ocorrida na região de Água Quente, que faz parte da região do Recanto das Emas, né, na época dos fatos. E, segundo o pessoal do plantão, um policial militar estava envolvido nessa situação por conta de que ele tentou intervir, né, e teria sido também uma das vítimas dessa tentativa. Diante dessas informações, a gente fez deslocamento do plantão na delegacia e colher mais informações. A partir desse momento, a gente iniciou as diligências, já que, inclusive, o próprio policial conseguiu fornecer as informações do acusado, que seria um tal de Leandro Conversinha, e o pessoal do plantão conseguiu identificá-lo naquele mesmo momento. Eu, na companhia do policial Adriano, a gente fez deslocamento ao local dos fatos e passamos a levantar alguns endereços, né, vinculados ao autor, no caso, né? E fizemos algumas campanas, né, nos locais, na tentativa de identificar. Soubemos, inclusive, que tinha um veículo que, na ocasião do fato, ele utilizava um veículo de cor branca. A placa também desse veículo foi fornecida para a gente. E, a partir desse momento, a gente passou a realizar diversas diligências lá no setor de Águas Quentes, à procura do veículo, se não nos locais vinculados ao acusado. Tá certo. Bom, o senhor estava sobre aviso, então o senhor estava em casa no momento que o senhor Sim. foi acionado? Sim, porque o sobreaviso nosso, a gente fica em casa, mas a gente é acionado quando tem alguma situação de homicídio ou tentativa. Tá. O senhor sabe, além do senhor e do Adriano, mais alguma outra pessoa do plantão da delegacia foi até ao local dos fatos? Que eu recordo, no primeiro momento, não. Tá. Porque o fato, E. porque hum, o fato se deu por volta de... Na verdade, a gente foi acionado por volta de 23h30. uhum. E aí a prisão se deu na manhã seguinte dele, né? No caso. Tá certo. Mas então, além do senhor e do Adriano, não teve nenhum outro policial, ou seja, o delegado ou outro agente no local dos fatos anteriormente? Que eu recorde, não. Tá. Quando o senhor chegou lá no local dos fatos, o senhor chegou a ter contato com algum popular ou então com algum familiar da vítima, do Flávio, né, do Ju, ou com o próprio Ju? Não, não. Até porque, como a gente já tinha a qualificação do autor e tinha Uhum. veículo envolvido, a gente já partiu no pressuposto de fazer a prisão em flagrante naquele momento. Tá. E com quem que vocês conversaram lá no local dos fatos? Não, no local dos fatos, no primeiro momento, a gente não chegou a ir lá. A gente já foi diretamente nos possíveis endereços do autor e na procura do veículo em si, entendeu? Em algum momento o senhor esteve no local dos fatos, dos disparos? Não, no local em si, não. Porque, na verdade, foi em via pública esse ocorrido, entendeu? Sim, pois é, na via pública ali para conversar com os populares. Não, não. O senhor chegou a ter Eu, contato com a esposa da vítima? sim, posteriormente, sim. Pois é, em qual momento? Já na delegacia. Só na delegacia. E quem é que foi que conduziu ela para a delegacia? Quem conduziu, eu não recordo nesse momento. Mas, enfim, a gente chegou a ouvir ela. Só que eu não Tá. recordo da condução. E vocês não foram atrás de nenhuma outra testemunha, de nenhum outro parente, de tentar ouvir a vítima? Não tinha que ter ido no local para ter solicitado perícia? Então, essa parte, na verdade, quando a gente é acionado, o nosso objetivo, no primeiro momento, é realizar a prisão em flagrante. Essa parte de procedimento, de acionar a perícia, de conduzir testemunhas, fica a cargo do plantão, entendeu? Tá, mas o senhor disse que no plantão ninguém foi. Então, mas é como eu estou falando para a senhora.
Então, quando a gente é acionado, que a gente tem a qualificação do autor, Uhum. Tudo bem, mas aí depois o senhor conseguiu achar o autor na manhã do dia seguinte. Aí sim, foi lá, apresentou o autor, tudo. Aí sim. vai iniciar a investigação para saber os motivos, a dinâmica, o que que aconteceu. O senhor não participou disso? Não, até porque, na verdade, não sou eu que ouço o autor, testemunha, não é a gente. O nosso objetivo, como a gente tinha a qualificação do autor, era encontrá-lo e conduzi-lo à delegacia para que a autoridade policial decidisse ou não por realizar o flagrante. Sim, mas e o restante da investigação? Eu sei que o delegado, ele que vai tocando ali a investigação, mas vocês não vão no local, os agentes não vão até o local dos fatos, tentam conversar com a população, tentam entender melhor o que que aconteceu, como que aconteceu. Então, é como eu estou falando, essa parte, de fato, eu e o policial Adriano, a gente não fez, por conta de que, como a gente tinha a qualificação, então, assim, não fazia sentido a gente estar conduzindo outras testemunhas, já que a gente já tinha a qualificação do autor. E, no primeiro momento, o nosso objetivo seria realizar o flagrante. Sim, mas depois que foi feito o flagrante, aí precisa saber o que que aconteceu, não? E são as testemunhas que vão trazer essa prova. Sim, inclusive, a gente tentou ouvir a vítima, tentamos. Uhum. E a vítima sequer quis prestar depoimento no dia que a gente foi na residência dela. Ela, inclusive, a própria esposa falou, não, ele não quer prestar depoimento. Então, isso que eu perguntei, se o senhor foi no local dos fatos, o senhor então esteve na residência da vítima? É dos fatos. Aliás, na manhã da prisão, perdão. Então, isso que eu perguntei para o senhor esteve no local dos fatos? Se o local dos fatos é em frente à residência da vítima, o senhor esteve no local dos fatos? Sim, na manhã da prisão em si, no dia do fato. Exato. Então, no momento em que o senhor esteve lá no local dos fatos, o senhor não chegou a conversar com algum popular? Chegou lá na casa da vítima, tocou lá. Cadê a vítima? Ah, não tá aqui. Não chegou a conversar com o vizinho, não chegou a conversar com a genitora da vítima, ou então com a esposa da vítima, ou para entender melhor tudo que aconteceu? A gente conversou com a esposa da vítima. E se eu não Uhum. me salvo engano, foi nesse momento em que a gente fez a condução dela para a delegacia. Tá, e É, além da esposa da vítima, vocês não foram atrás de nenhuma outra testemunha, algum vizinho que tivesse presenciado os disparos? eu, particularmente, não. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Como eu estava de sobreaviso com o Hum. Adriano, a minha participação, de modo geral e efetiva, foi na realização da prisão. No decorrer das investigações, eu, de fato, não participei. Mas o senhor não acabou de dizer que foi lá atrás da vítima e chegou lá na casa dela, ela não estava lá? Sim, sim, esse fato meio que Esse isolou, trabalho é trabalho investigativo. sim. Mas se foi feita uma prisão em flagrante, o delegado Uhum. determinar o que eu faço, não sou eu que tenho que decidir. Sim. Mas então não cabe a vocês então pegarem mais testemunhas, ir atrás da população, conversar, saber de fato quem que é a vítima, quais são as testemunhas, quem que viu o quê. Sim, sim, cabe sim. Inclusive, essa situação é feita de forma corriqueira quando a gente não consegue prender o autor. Nesse Uhum. caso, como a gente conseguiu identificá-lo e prendê-lo, o delegado, se ele achar por bem, ele solicita para a gente ir atrás de outra testemunha ou não. Nessa situação, eu não recordo que ele solicitou. Tá, mas então o senhor foi lá na casa da vítima para fazer o quê, sendo que o réu já estava preso? Então, ouvi a vítima também. Até porque, salvo engano, o delegado pediu para a gente ouvir. Só que quando a gente foi no local, ele sequer estava lá. Tá. A esposa dele, inclusive, falou que ele não queria prestar depoimento nenhum acerca desse ocorrido. Em relação à perícia no local dos disparos, para coletar estojo, para poder fazer avaliação de marca do tiro, o senhor se recorda se foi solicitado, se aconteceu efetivamente? Eu não recordo se foi solicitado, como eu falei, né? Essa parte de procedimento de solicitar ou não fica a cargo do plantão. Então, Tá, não, eu, de fato, não recordo se foi solicitado. Na ok. perícia no local do veículo em si, eu recordo até porque eu participei da busca do veículo. Tá. No momento agora da prisão do acusado, ele foi solícito, ele apresentou alguma resistência? Não apresentou. Na verdade, a gente fez alguns levantamentos, né, desde então,
da notícia do ocorrido, e aí localizamos esse endereço em que ele possivelmente estava. Quando a gente realizou a aproximação, um indivíduo que estava dentro do interior do lote saiu correndo. E esse indivíduo a gente não conseguiu encontrá-lo. A gente, inclusive, imaginou que seria ele, né? Mediante isso, a gente adentrou no lote e realizamos a prisão dele dentro do imóvel. No momento da prisão dele, ali informalmente, ele trouxe alguma informação sobre o fato? Não, na verdade, no primeiro momento, ele negou qualquer envolvimento. Pelo pouco que eu me recordo, ele negou envolvimento, disse que não era ele, mas como a gente já tinha qualificação, ele é uma pessoa, inclusive, muito conhecida na região, entendeu? Então, a gente tinha a certeza que seria ele. Ele é conhecido pelo quê? Uma Então, pessoa conhecida ou conhecida por algum fato? conhecida por populares, né? Até então, as pessoas, né, que a gente, no caso, a própria esposa da vítima falou que ele é muito conhecido lá no local. Inclusive, relatou que essa confusão, né, essa sessão de tiros, teria sido decorrente de uma confusão que eles teriam tido num bar lá próximo. E aí, esse seria meio que o motivo desse ocorrido. Certo. Em qual momento que ele indica a localização do veículo? Tá, quando ele já estava na delegacia. Tá, então no momento ali da prisão dele, ele não indicou, ele não Não, resistiu, não, mas não indicou. sim. Ok. Em Aí, relação à arma, o que que ele disse que fez com a arma? De quem que era essa arma? então, essa questão da arma, o que eu lembro, na verdade, é que ele não apresentou arma para a gente, não falou acerca de arma. Então, essa parte da arma em si eu não recordo. O que eu sei é que ela, de fato, não foi apreendida pela gente. No momento, o senhor participou também lá da diligência para apreensão do veículo? Sim. E como que foi? Vocês apreenderam e esse veículo foi transportado para onde? Tá. Então, o veículo, já depois da gente realizar a prisão dele e conduzi-lo para a delegacia, a gente conversando lá informalmente com ele, já no interior da cela, ele afirmou que iria dizer onde estava o veículo, né? Aí afirmou que o veículo estava na casa da mãe dele, em Santo Antônio do Descoberto. A gente fez deslocamento ao local dos fatos, onde de fato encontramos o veículo no local. E Tá. posteriormente, esse veículo inclusive estava até com um pneu furado, a gente teve que trocar o pneu para conduzi-lo para a delegacia. Tá, então o veículo ele foi pro pátio da 27ª. Isso, para o pátio da 27ª. Eu próprio que fiz o deslocamento dele. Tá certo. Agora, em relação à dinâmica, à motivação dos crimes, né, dos dois fatos, o que que o senhor conseguiu aí apurar em conversa lá, seja com a esposa, seja informalmente com o acusado, ou com o policial militar que também esteve presente na delegacia? O que que aconteceu? Qual que foi, Então, qual que é a história desse fato? a dinâmica em si, pelo pouco que eu lembro assim, o que acontece? O autor e a vítima estavam em um bar, tinham passado o dia inteiro bebendo nesse bar próximo. Esqueci o nome do proprietário lá do bar. Salvo engano, um neném, alguma coisa. Então, o autor e a vítima teriam passado o dia inteiro bebendo nesse bar, e aí tiveram uma confusão no local. Inclusive, é citado por uma testemunha, né, que a própria esposa da vítima, ela disse que ouviu falar que essa confusão, inclusive, o autor já tinha, inclusive, sacado a arma lá no local. E aí se prolongou ao longo do tempo essa confusão e o autor saiu do local dizendo que iria se armar. Só que quando os fatos se deram, na verdade, já não foi nesse bar, já foi em via pública, entendeu? Mas basicamente o fato se deu por conta dessa confusão no bar. Pelo menos é o que consta a testemunha. E em relação à intervenção do policial, qual a dinâmica que o Então, senhor conseguiu apurar? tá, o que acontece? O autor, ele desfere em via pública, inclusive é visto isso nas imagens, o autor
acompanha a vítima nesse veículo branco, e aí desce do veículo e faz os disparos em direção à vítima. O popular, o policial, como parece que estava na casa da mãe dele, que mora ali próximo também, ouviu os disparos e saiu para fora. E aí, quando ele sai para fora, pessoas ali presentes vão e afirmam que o Leandro Conversinha teria matado a vítima. E aí, nesse mesmo momento, em ato contínuo, o autor retorna ao local dos fatos, passando no mesmo local. E aí, ao avistar o veículo, segundo o policial, né, o indivíduo, o autor, ao vê-lo, dispara com relação a ele, e ele revida os disparos. Isso foi basicamente o que a gente apurou. Tá certo, policial. Agradeço muito o seu depoimento. Eu não tenho mais perguntas. Pela defesa, Bom dia, policial Everton, não é isso? Isso, Policial, meu nome é Geilton, estou aqui pela defesa, tudo bem com o senhor? tudo bem. Trabalho difícil de vocês, esse de investigação, Complexo. correto? Complexo. Bem complexo. Policial, explica pra gente aqui do tribunal como funciona a investigação da Polícia Civil quando do conhecimento de um crime. Por favor. Então, a partir do pressuposto em que a gente toma conhecimento, né? Sempre, no caso, a nossa seção de crimes violentos, a gente sempre tem alguém de sobreaviso e é acionado. E o nosso objetivo, quando acionado, é fazer deslocamento para a delegacia, tentar identificar o quanto antes o autor e, consequentemente, realizar a captura. Entendeu? Mas nem sempre a gente vai conseguir identificá-lo, tampouco prendê-lo. Só que quando a gente não consegue realizar a identificação e a prisão ali nas primeiras horas, essa tentativa ou esse homicídio, ele passa a ser apurado de forma não flagrancial pela gente. Aí, nesse caso, sim, a gente vai no local, tenta identificar testemunhas, né? Tenta ouvir a própria vítima, nem sempre é possível, em vista de que, na maioria das vezes, a vítima é socorrida para o hospital ou está passando por algum procedimento cirúrgico. E aí a gente, mediante, né, a solicitação da autoridade policial, a gente retorna ao local e tenta identificar testemunhas, ouvir a própria vítima, se possível. E a partir desse momento, a gente também busca imagens de câmeras nas proximidades do local. E aí, a partir daí, a autoridade policial decide pelo que fazer ou deixar de fazer. Perfeito. É verdade que quando vocês tomam conhecimento do crime, uma das obrigações é isolar o local da suposta tentativa ou daquela ocorrência policial. Tecnicamente, vocês teriam que ali isolar aquele lugar, até porque há uma denúncia de que há troca de tiros em via pública, certo? E aí isola o local para verificar de onde saem as munições. Sim, só que essa situação ela foi diferente no sentido de que, quando a gente chegou na delegacia, a gente já tinha a identificação do autor. Então, a gente já saiu da DP para ir em busca do autor nos endereços vinculados a ele. Até porque, como eu citei, essa parte de procedimento, de ir ao local, de solicitar perícia, de ir atrás de câmeras, ela fica a cargo do plantão policial. Perfeito. Quando o senhor chegou lá na residência onde estava o carro, o Sim. senhor encontrou algum projétil deflagrado dentro do veículo? Não encontrei, até porque não cabe a mim fazer essa busca, entendeu? O veículo iria passar por perícia, então o nosso objetivo seria simplesmente encontrar o veículo e fazer a condução para a delegacia. Se tivesse disparos de dentro do carro, teria resquício de prova dentro do veículo? Essa parte eu não consigo responder porque fica a cargo da perícia. Eu não tenho competência para falar sobre isso. Para a perícia fazer o trabalho, vocês não teriam que ter isolado o local e deixado o veículo na casa para poder não contaminar as provas? Não necessariamente. Até porque o veículo
o local onde o veículo se encontrava não é o mesmo local do fato. Vocês voltam. O senhor ainda há pouco falou para a doutora promotora que o senhor foi na região ali na casa lá da esposa da vítima, bem no local dos fatos. O senhor encontrou algum resquício de disparo em muros, em paredes na região ali? Então, é como eu falei, eu não tenho capacidade de responder isso, até porque não sou eu o responsável pela realização da perícia. E nem foi feita. Eu, particularmente, eu não fiz a solicitação. Como falei, fica a cargo do plantão solicitar ou não. Então, aqui, em linhas gerais, vocês só identificaram suposto autor, suposta vítima, conduziram até a delegacia, fizeram ali o flagrante, suposto flagrante, prenderam e ponto. Basicamente isso. Condução do autor, já que já estava identificado, condução do veículo e a questão de ouvir ficou a cargo do delegado do plantão que realizou o flagrante. Certo. Então ficou palavra por palavra. Não, ficou o procedimento em que o delegado do plantão achou conveniente. Eu não tenho perguntas, eu vou passar para o colega. O senhor ia falando? Desculpa, me perdoa. Não, porque, como eu falei, a gente age de acordo com a demanda do delegado. Se ele entendeu que o que ele tinha, os subsídios que ele tinha, eram capazes de proceder ao flagrante, ele é quem decide ou não. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Eu agradeço a colaboração do senhor. Eu vou passar para o colega, tá bom? Tá ok. Boa tarde, Everton. Boa tarde, doutor. Meu nome é Welder, sou advogado também aqui de defesa. Eu sei que minha pergunta já está ficando um pouco repetitiva, mas é necessário a gente fazer essa pergunta novamente, até para futuramente a gente esclarecer aos jurados a dinâmica do fato, né? No dia que aconteceu os fatos, tinha chefe de seção da SICVIL de plantão no dia lá do ocorrido? Não, na verdade, o policial Adriano, que foi quem me acompanhou ao local, ele é o chefe da SICVIL. E nesse dia coincidiu de eu estar de sobreaviso com ele. Tá, ele, como chefe da SICVIL, ele tem a discricionariedade, né, de solicitar a perícia ou não, ou precisa da ordem ali do delegado, da autoridade policial? Não, o delegado é que determina o chefe do plantão, não é o chefe da SICVIL. Não, mas eu estou falando com referência à perícia, de solicitar a perícia ou não. Não. Precisa... O chefe da SICVIL teria, então, a discricionariedade para poder acionar a perícia para ir no local e fazer a perícia. O chefe da seção de investigação não tem discricionariedade para acionar a perícia ou não. Isso fica a cargo do delegado. E o delegado, então, nesse dia, não solicitou, desculpa a repetição, não solicitou a perícia no local lá onde se encontrava o veículo. Aí se ele não solicitou, eu já não sei te responder. Ou se foi, ou se esqueceram, não sei. Mas enfim, não sei te responder. Se esqueceram? Não entendi. Não sei se solicitou, deixou de solicitar, não sei. Não, realmente não sei. Como bem já falei, fica a cargo do plantão, que tem um delegado de plantão justamente para isso, para que sejam feitas as diligências necessárias acerca de determinado fato. Tá bom, policial Everton, eu estou satisfeito. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Uma excelente tarde. Igualmente. Obrigado, policial Everton. Só um minutinho. Os jurados têm algum questionamento? Então, sim, o senhor já está dispensado. Agradeço a presença e a colaboração do senhor. Um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, Adriano. Bom dia. A câmera do senhor está habilitada? Antes estava aparecendo, mas agora está só a voz. Agora sim. Obrigada. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo que apura 2 crimes de homicídio qualificado tentado que teriam sido praticados pelo Leandro de Jesus dos Santos em face das vítimas José Flávio Rodrigues de Carvalho e o Alisson Christian Pereira da Conceição. O senhor tem algum vínculo com algum deles, réu ou as vítimas? Não, nenhum. Certo. Então, o senhor presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. Eu passo a palavra inicialmente à doutora Leda, promotora de justiça, para iniciar as perguntas ao senhor. Bom dia, policial. O senhor é policial civil? Sim, sou policial civil.
Certo. O senhor está lotado na 27ª? Sim, esse que veio da 27ª. Correto. Eu gostaria que o senhor narrasse para a gente, nas suas próprias palavras, assim, de forma livre, como que foi a investigação desse fato, e no final eu vou te fazer algumas perguntas, visando esclarecer alguns pontos que não ficaram claros para nós, tá bom? Alguns pontos que são importantes para o processo. Pode começar. Bom, essa investigação trata-se de uma situação flagrancial, né? No dia do fato, eu estava de sobreaviso. Só um instante. O áudio do senhor tá ruim aqui pra gente ouvir. O senhor tá com fone? Estou com fome. Eu acho que se tirar o fone melhora. Ou tentar falar mais perto, que geralmente quando tá com fone fica um pouquinho mais baixo. Pode iniciar pra gente ver se melhorou. Oi? Pode começar, policial, por favor. Acho que ele não está ouvindo. Acho que a conexão tem caído. O senhor pode iniciar o relato, que aí a gente vê se o áudio tá bom? Melhorou agora? Melhorou. Uhum. Certo. Eu tomei ciência desse fato, né, ainda à noite, no dia que aconteceu, já do horário exato, próximo de meia-noite, salvo engano, e eu estava de sobreaviso, né? Aí eu acionei outro colega que também estava de sobreaviso, diante das circunstâncias de que o autor era conhecido da vítima, né? A vítima tinha algumas informações que pudesse ajudar na qualificação dele. Nós compusemos uma equipe e passamos a procurá-lo. Nós conseguimos qualificar, né, o Leandro. A princípio tinha só o vulgo dele como Leandro Conversinha, e aí nós conseguimos qualificá-lo e o procuramos, né, de forma ininterrupta ao longo da madrugada e da manhã, até que já após o horário do almoço nós conseguimos identificar um endereço possível dele estar, que a gente conseguiu em um sistema interno nosso da polícia, né, que é usado para investigação. E aí, nesse endereço, nós compusemos uma equipe e fomos até ele para conferir. Quando nós chegamos ao local, nós imediatamente um rapaz viu a presença policial, trancou o portão do mesmo endereço e saiu correndo em direção aos fundos. Nós imediatamente entramos e não conseguimos achar esse indivíduo que saiu correndo. Porém, lá nos fundos do lote estava o Leandro. Ele em nenhum momento esboçou reação, foi bem tranquilo. No entanto, nem ele e nem ninguém da casa nos narrou quem seria esse indivíduo que saiu correndo. Ele com certeza pulou o telhado, né? Enquanto nós custodiávamos o Leandro, a equipe de policiais foram, né, tentaram localizar esse indivíduo, ninguém conseguiu, a gente não sabia o nome, nem o apelido, nem nada. E conduzimos o Leandro para a delegacia. E apresentamos o fato à autoridade policial, que diante da situação, né, flagrancial, o autor. Tá certo. Vamos por partes agora, policial. O senhor tomou conhecimento do fato através de quem? Foi pela equipe do plantão. Certo. E o senhor chegou a ter contato com um policial militar, uma vítima? Ele não estava a serviço no momento. O senhor chegou a ter contato com ele? Ele chama Walisson.
Eu já vim ter contato com o Alisson já no dia seguinte, na manhã seguinte, ou no dia Certo. seguinte, eu lembro o horário O senhor, exato. o senhor chegou até aí ao local dos fatos, dos disparos? Sim, Vocês requisitaram, né, a perícia para chegar lá, para colher algum estojo, ou então analisar as marcas dos disparos? eu não sei precisar essa informação para a senhora, não, doutor. Não foi. Essa questão de solicitar perícia faz parte, compete ao plantão, né, no momento do fato. Nós estávamos à procura do Leandro, né, não dessa situação de imediato. Tá, mas o senhor estava no plantão, correto? Não, não estava no plantão. Ah, tá. Então o senhor só foi Sou tomar da conhecimento do fato no investigação, eu dia fui acionado. seguinte. Não, eu fui acionado no meio da noite, eu sou da investigação, tomei Ah, ciência sim. do fato e me desloquei da minha residência enquanto eu estava no meu horário de descanso por conta de um Uhum, sobreaviso em virtude desses fatos. Entendeu? certo. Lá no local dos fatos, o senhor chegou a conversar com algum popular ou então algum parente da vítima ou a vítima? Nós conversamos eu particularmente conversei com a irmã ou a esposa da vítima no dia seguinte. Eu não sei te dizer se outros policiais chegaram a conversar. Eu não. Certo. E o senhor se recorda do que ela disse, como que começou, o que aconteceu, o motivo? O motivo foi que iniciou-se uma briga entre eles em um bar lá na região e que o Leandro teria saído falando que ia buscar uma arma de fogo e voltou com essa arma de fogo. Certo. E em relação à segunda vítima, que seria o policial, o senhor obteve alguma informação? O policial, quando eu conversei com ele, até mesmo que ele colocou quando foi ouvido, né, na ocorrência, ele falou que estava na casa da genitora dele, salvo engano, que mora próximo àquela região, e ouviu os disparos de arma de fogo. E quando ele foi ver, ele se aproximou para tentar anotar a placa do carro, e aí, com isso, o Leandro teria efetuado disparo na direção dele. E ele teria revidado contra o Leandro nesse momento. O contato que eu tive foi só nesse sentido. E em relação à dinâmica dos fatos, o que o senhor apurou? Como é que foi? O Leandro, ele estava a pé, ele estava de carro, ele desceu do carro, tanto em relação Doutora, aos eu disparos. vou falando o que eu lembrar, porque eu Sim. realmente não. São centenas de fatos que a gente tem ao longo do ano, né? Uhum. E o que eu me recordo foi que o Leandro realmente, na hora dos disparos, estaria a pé. Ele chegou a descer do carro. Em uma das imagens, eu lembro dele descendo do carro, atirando. E é isso, ele estava nesse Fiat Palio branco. Salvo engano, era esse carro mesmo. Eu lembro disso. Tá. E em relação aos tiros, no segundo momento, na direção do policial, o que o senhor se recorda? Esse segundo ponto, eu não me lembro a dinâmica dos fatos. Tem vídeo, salvo engano, disso, mas eu realmente não me lembro. O senhor chegou aí até a casa, do Leandro, onde ele estava? Onde ele foi localizado? Sim. Sim, foi. E lá o senhor disse que uma pessoa saiu correndo lá para dentro. Essa pessoa que vocês não conseguiram identificar quem era. Exato. O Leandro, ele apresentou alguma resistência no momento da prisão? Não, nenhum. Ele apontou para vocês onde que estaria o carro? Sim, apontou. Só que ele Ele, já apontou já bem depois. assim, Não não no, no momento da prisão. não no momento da prisão, bem depois. Mas ele apontou sim. E em relação à arma, ele disse o que ele fez com a arma? Ele apresentou a arma? Ele não apresentou a arma e também eu não me recordo o que ele falou a respeito da arma. Mas ele não apresentou e nem disse onde estaria, não. No momento da prisão dele, ali na conversa informal que vocês têm, ele chegou a dar algum esclarecimento sobre o crime? Ele falou alguma coisa? Ele confessou? Ele não admitiu? Ele falou por quê?
Não, ele não. Eu realmente eu não me recordo, doutor, o que ele falou no momento. Ele ficou calado, ele não queria falar nada a respeito. Com muito, né, conversando, ele falou onde o carro estava. Mas ele não queria falar a respeito, é um direito dele, né? Uhum. O senhor também estava na equipe que foi até esse local onde o carro estava, indicado por ele? Estava assim. E essa era a residência de quem? Salvo engano da genitora dele. Certo. E lá, eles foram entregar o carro e qual foi a providência que vocês tomaram em relação ao veículo mesmo? O veículo foi encaminhado para perícia. Lá eles entregaram o carro tranquilo. Deu a entender até que ele sabia o que estava acontecendo, mas ninguém entrou em assunto. Mas entregaram o carro tranquilo. Nós conduzimos esse veículo, que deu até trabalho, porque ele estava com o pneu furado e a gente teve que conduzi-lo à delegacia. Ele foi submetido a exame pericial. Tá, então o veículo foi para a 27ª e depois que foi submetido à perícia. Isso. Isso mesmo. Tá certo. Eu só vou confirmar aqui se tem mais alguma outra informação. No momento em que o senhor foi até o local dos disparos, o senhor disse que teve contato com a esposa, né, do acusado, da vítima, do... O momento foi depois que eu encontrei ela. Não foi no momento no exato dos disparos, não. Não, Foi na sim, até casa mesmo mesmo. porque o senhor ainda foi acionado, teve que ir lá, sair de Sim. casa. Mas no momento que o senhor chegou no local dos fatos, não tinha mais um vizinho ou algum outro parente? Por que que vocês não conduziram outra testemunha Pertinente, para a pertinente, delegacia? pertinente à investigação, não tinha ninguém. É que eu tive contato. Eu não acredito que o plantão também, que teria ido antes, né, não chegou a conversar com nenhum testemunho. Tá certo. Eu agradeço o depoimento do senhor, eu não tenho mais perguntas. Pela defesa? Bom dia, Everton, é isso? Adriano. Adriano, desculpa, viu, Adriano? Bom dia. Adriano, meu Bom nome é dia. Geilton. Eu estou aqui patrocinando a defesa do acusado e me gerou uma pequena dúvida aqui. O senhor estava em casa no momento de descanso, foi acionado pelo plantão de polícia, porque estava havendo ali uma contenda entre alguns moradores da região, para o senhor ficar ali de pronto, certo? Não. E aí, num dado momento, o senhor vai para a delegacia. Doutor, nós somos acionados quando tem indícios de situação flagrancial, né? Ou situações que a gente possa já de imediato conseguir qualificar a autoria do fato, né? Aí nós fomos por conta disso. Essa contenda imediata, isso aí já faz parte do plantão. Certo, e a doutora perguntou para o senhor ainda há pouco como tudo teria acontecido. O senhor, quando chegou à delegacia, o senhor já foi no local dos fatos? Isso já depois, tá? Quando o senhor já começou a trabalhar ali na investigação do que estava acontecendo. O senhor foi no local dos disparos, dos fatos? Sim, cheguei a passar no local. O senhor chegou a passar no local. O Isso. Nós senhor fomos inquiriu. entender a dinâmica tentar entender a dinâmica, né? Mas nós Certo. estávamos descaracterizados, nós fomos a título de investigação mesmo. Tá, então vocês foram a título de investigação. Chegando Isso. lá, vocês deram uma olhada no local para ver o que teria ali, para tentar entender o que aconteceu na dinâmica? Isso eu não fiz. Certo. E deixa eu te falar, vocês É para de não imediato. atrapalhar a finalidade minha precípua. Naquele momento, isso não era pertinente, entendeu? Certo, perfeito. Quando o pessoal lá da investigação, juntamente com o senhor, fizeram essas verificações, vocês encontraram alguma marca de disparo em algum muro? Eu não sei te informar, doutor. Certo. Vocês encontraram alguma marca de disparo ali próximo da região onde o policial, o Alisson, afirmou ter recebido os disparos? Eu, particularmente, não me recordo disso.
O senhor ainda há pouco narrou. A única marca de disparo do policial Alisson, salvo engano, eu vi no veículo, já no dia posterior. Ah, tá. Então foi de fora para dentro, né? E não de dentro para Isso, fora. Perfeito. Então, isso. nesse caso, nós teríamos aí da deflagração da arma do policial, não da do. De toda sorte. A do Leandro, salvo engano, nas imagens dava para ver esses disparos, mas presencialmente eu não cheguei a ver. O senhor estava no momento da prisão do veículo, da remoção? Estava. O para-brisa tinha marca de munição, alguma coisa? Doutor, realmente, como eu falei no início, nós lidamos com centenas de casos o ano inteiro. Eu não consigo precisar dessa informação. Mas marca de disparo no carro tinha. Tinha de fora para dentro ou de dentro para fora? De fora para dentro, com certeza. De dentro para fora, eu realmente não lembro. Tanto que a gente preserva o máximo possível para não comprometer a perícia, né? Aí essa informação se consegue com o laudo pericial. Perfeito. Ainda há pouco o senhor falou que ele colaborou, mas deixou uma certa dúvida quando o senhor fala que ele não mostrou prontamente onde estava o local. Provavelmente não seria porque a polícia não perguntou de início? O local? Onde estaria o carro ali? Quando vocês Não. perguntaram, ele apresentou resistência de fornecer o. Não, ele não quis falar nada de imediato, nem o do carro e nem da arma. Ele falou do carro já na delegacia. Ah, não, perfeito. Então ele colaborou em todos os sentidos. Colaborou. Na delegacia ele colaborou onde tinha deixado o carro. Mas no momento, tanto que nós estávamos do lado, né, de onde o carro foi localizado. E aí a gente teve que ter todo o trabalho de deslocar para a delegacia, tem uma distância considerável. Alguém mais ali, parece que tinha muita gente próximo ali daquele momento do incidente, né? Alguém mais relatou uma possível agressividade do acusado para com outras pessoas? Doutor, como essa situação foi flagrancial e diante de toda a correria que foi para conseguir investigar e localizá-lo, a gente conseguiu apenas conversar com a esposa da vítima e com o policial. Tirando isso, eu não conversei com mais ninguém. Perfeito. Eu vou passar para o colega Dr. Welder e o senhor tem um bom dia, viu? Muito obrigado. Igualmente. Policial Adriano, bom dia. Bom dia. Só tenho uma pergunta a fazer, Adriano, até para ficar esclarecido aqui para os jurados. Em ocorrência onde se envolve crimes violentos, né, homicídios, tentativa de homicídios, não é de praxe da Polícia Civil realizar a perícia no local? Quando tem marcas e resquícios de materialidade, né, no local, sim. E quem toma essa avaliação de imediato é a equipe do plantão. E aí para te falar a verdade, eu não me recordo se foi solicitado ou não perícia para eles. Eu imagino que tenha sido, não? Não, mas eu me refiro à perícia no local, até para preservar ali a cadeia de custódia. Não foi, a Polícia Civil não realizou no local assim que localizou o veículo? Não foi solicitada a perícia? O localizado do veículo, ele foi encaminhado para exame pericial. O veículo não estava no local do fato quando ele foi apreendido. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, o policial André, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Obrigado eu. Adriano, desculpa. Doutor, tem? Tá bom. Os jurados têm alguma pergunta a ser feita por escrito? Tá certo. Pode parar a gravação. Senhor Adriano, já está dispensado, tá? Agradeço o comparecimento e a colaboração do senhor. Um bom dia. Obrigado. Bom dia, senhor Alisson. A gente não está te ouvindo, acho que o microfone do senhor está desligado. Bom dia, doutora. Bom dia, agora sim. O senhor está aqui para ser ouvido na qualidade de vítima sobre um homicídio qualificado tentado que está sendo imputado ao réu Leandro de Jesus dos Santos. Então, eu vou passar a palavra primeiramente à promotora de justiça, que vai iniciar fazendo as perguntas para o senhor. Sim. Obrigada, excelência.
Boa tarde, policial. Bom dia, né? Bom Boa dia, tarde, policial. doutora. Bom dia. Eu gostaria inicialmente que o senhor narrasse com as suas palavras de forma livre, né? O que que aconteceu nesse dia e depois eu vou fazer algumas perguntas técnicas para subsidiar aqui o processo, tá? Vou fazer algumas perguntas para a gente esclarecer melhor o que que aconteceu. Pode começar. Ok. Eu estava em casa, né? Acho que dia 21 de janeiro. Estava na casa da minha mãe, na verdade, fica no condomínio residencial Buritiza, em Água Quente. Estava na área quando escutei 2 tiros, né? Algum disparo e uma gritaeira, povo chorando, falando que tinha matado um tal de Ju, mataram o Ju, mataram o Ju. Aí saí para fora, vi esse Ju tava correndo já lá pro outro lado. E o carro, o pessoal apontando pro carro, tava voltando pro mesmo local, né, que ele atirou no Ju lá. Eu aproximei para pegar a placa, para identificar, né? E aí, na hora que eu aproximei, ele já veio com a arma para fora. Deu um disparo, eu dei outros em direção dele, e ele deu outra, graças a Deus, não acertou. E aí, corri atrás, gritando a placa, voltei para casa, peguei a placa, coloquei no WhatsApp, mandei pro grupo de policiais. E os policiais compareceram e conseguiram pegar ele aí no outro dia cedo, né? Tá certo. O senhor é vizinho, quer dizer, a mãe do senhor é vizinha do Ju? Isso. A minha mãe, ele mora umas 3 casas para frente, mas a irmã dele é vizinha de muro mesmo. A Tá. irmã desse Ju. E nesse momento desses primeiros disparos aí, o senhor estava onde? Estava, Do lado de dentro de casa, na área da casa da minha mãe. sim, mas do portão para dentro, né? Tá. Quanto tempo mais ou menos demorou entre o senhor escutar os disparos e o senhor ir para o lado de fora? Eu fui imediata. Tá. E quem é que estava lá dizendo que, mataram o Ju, mataram o Ju? A mulher dele, a mãe, os familiares gritando, a choradeira, né? E aí Uhum. começaram a apontar pro carro. Foi ele, foi ele, foi ele. E ele se aproximando, né? Tá. Voltando pro mesmo. E quanto tempo aproximadamente entre os disparos e o carro retornar e passar na rua novamente? Doutora, acho que não foi mais que 3 minutos. Uhum, certo. E Muito rápido. o senhor chegou a atravessar a rua para poder pegar a placa do carro? Sim. Foi na rua de Como que baixo. Eu foi? passei num campo, na verdade, um campo aberto, né? Isso. Mas como que foi? Vocês viram o carro vindo devagar lá no fundo, o pessoal que estava na rua, aí o senhor optou por atravessar a rua. Como que foi isso? Sim, eu me aproximei para pegar a placa, sim. Eu saí correndo e já fui lá pro local, na verdade, né? Deu os Uhum. disparos lá. Aí o pessoal falou, não, ele tá voltando, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. E aí, não sabia, né, exatamente na hora mesmo, se ia ser ou não. Me aproximei para pegar essa placa aí. Quando foi, eu já tava com essa arma pro lado de fora, andando igual polícia, né? Com a mão para fora e um revólver na mão. Certo. E o porquê que o senhor optou por atravessar a rua e não pegar a placa do lado de cada calçada, onde ficam as residências? Não, não tive acesso nessa hora, não. Não vi, não. Estou dizendo, por que que o senhor foi para o campo e não ficou do Porque lado de pra cada cá, calçada? você fala na calçada? Não, o senhor, na hora do que ele passou com o carro, o senhor não estava no campo? Sim. Então, por que que o senhor atravessou a rua e foi para o campo e não colheu a placa de onde estava, da calçada, do perto das casas, do lado das casas? Acredito que eu não visualizaria, não. E no momento não tem como pensar nisso, não. Tá. Aí o Essa senhor, decisão, no momento, tá não pensei certo. sobre. Aí o senhor foi e o carro tá vindo, o carro tá vindo, o carro tá vindo, e o senhor foi com o intuito de pegar a placa. Como que é isso? Sim. Porque teve uma divergência aí na primeira fase entre o verbo anotar a placa,
pegar a Esse placa, anotar a placa, eu acredito que identificar a placa. eu acho que O essa senhor palavra poderia, anotar, só um instante, como a gente está por vídeo, deixa eu só terminar de formular a pergunta, porque senão os jurados eles não conseguem sim, escutar o senhor, tá bom? O que aconteceu? Esclarece isso. eu acho que esse termo anotar, ele Uhum, foi erroneamente colocado já lá no início, né? uhum, Porque, querendo ou não, eu anotei, mas depois. Mas sim, pegar a placa, eu peguei decorando. Assim como a gente trabalha em acompanhamento policial, não tem, na viatura a gente não anota a placa. A gente pega, uhum. grita, 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 vai narrando até parar para anotar a placa depois, vai divulgando para os outros policiais. Então, querendo ou não, de imediato a gente decora sim. O advogado na primeira fase, então você decorou? Sim, eu decorei a placa. Tá. Então é uma praxe da PM vocês ficarem repetindo o nome alto o número alto da placa até ter um momento em que o senhor pode ir anotar ou então mandar uma mensagem para alguém com a placa? Sim, sim. Certo. O senhor nesse dia estava a trabalho ou estava de folga? Tava de folga. O senhor estava fardado ou ostentando algum uniforme, alguma camiseta da Polícia Militar de Goiás? Negativo, estava totalmente apaisando. Certo. E como que foi? O senhor pegou a sua arma? Qual que era a sua arma? Era uma 9 milímetros. Foi apreendida, bereta. Certo. E aí? Aí o senhor ficou com a sua arma e como que é que vocês fazem Vocês já ficam com a arma empunhada, a arma estava no coldre, você estava com ela na mão apontada para baixo. Qual que era Sim, o seu proceder ali no momento que o carro estava aproximando? um momento eu me aproximei, a arma estava para baixo, né? Eu, inclusive, levei os vídeos aí para a delegacia à época. A Uhum, arma estava para baixo, fui com o intuito mesmo de pegar a placa, de identificar quem era e voltar. Já fui com ela para baixo porque, na verdade, quando eu saí do portão, eu já saí com a arma empunhada na mão. Até porque eu não uhum, saberia o que eu ia encontrar lá de fora, né? Então, sim, quando eu saí do portão de casa, eu não saí com a arma na cintura, saí com ela na mão, para baixo, e me aproximei para pegar a placa. certo. E aí, como é que foi? Eu sei que foi tudo muito rápido. Aí, na hora que ele passou novamente na rua ali ao lado do senhor, como que aconteceu? Ele veio com a arma na mão, deu um tiro anteriormente. Eu atirei no Uhum. carro dele, ele deu outro. Tem uma hora no vídeo que eu até deito, né? Na hora eu assustei com o disparo e deitei. E aí levantei e corri atrás dele, gritando a placa, né? No vídeo mesmo mostra eu correndo atrás do carro aí, igual louco. Certo. E qual que era a posição? Levanta para a gente, por favor, a sua mão direita. Qual que é? Porque às vezes tem inversão no vídeo. Qual que é a sua mão direita? Minha mão direita é essa. Tá. E a sua esquerda é outra. Como que ele veio? Ele veio no carro com a arma na mão esquerda. Essa é a minha mão esquerda. Hum, Viu? Colocou a arma pra cima da porta, assim. Acho que o vídeo não tá pegando. Com o é. braço apoiado e a arma na mão mesmo, né? Assim que ele veio. Sim. Tá. E aí? Aí quando o senhor começou a atirar, ele mudou a posição, porque aí o carro foi passando. Ele atirou novamente, né? E Uhum. foi embora. E aí acelerou o carro. Sim, mas então ele veio com a arma assim na mão. Ele Aham. colocou o braço todo para fora da janela. Como que foi? Não, ele tava com a mão apoiada, o braço apoiado e a arma assim, solta, Faz né? assim pra Segurando na gente, mão. faz aí pra gente ver, para eu... É Eu não isso. tenho um apoio aqui, doutora, mas Ah, mão na porta, segurando a arma. Quando me viu, eu inclusive gritei que era policial, né? Na época, ah. nem nessa loucura. E que ele viu que ele estava armado, ele atirou, deu um disparo. Não sei se não foi no susto dele, não sei o que foi, ele deu um disparo. Eu atirei de volta, ele deu outro e acelerou. Tá. Quando os dois disparos que ele deu, ele estava nessa posição ou em algum momento ele inverteu o braço, fez alguma manobra com o braço? O primeiro foi bem de frente, assim, né? O primeiro Uhum. foi, ele já estava aqui. Pô. E o outro já foi depois de mim. O carro já havia passado, então e jogou para cá, para trás, né? Para o lado e atirou. Sim. A questão do posicionamento mesmo, como exatamente, eu só vi o estampido mesmo, né? Os estampidos.
Tá. Ele estava com alguma parte do corpo totalmente para fora da janela ou nem a beirada do cotovelo ou só o cotovelo? Como que foi? Doutor, eu queria um apoio para mostrar para a senhora. O apoio da Tá, cadeira aqui. Aqui, ó. Porta do carro, mão para fora. Isso. E arma na certo. mão. Aqui tá para baixo, porque na verdade a altura da porta é mais ou menos isso, né? Então Isso. foi isso. Não para fora, não. Então não tinha alguma parte do corpo dele para fora. Corpo não. É porque ele era bem grande, né? Eu lembro Uhum. exatamente, estava de blusa branca. Certo, mas bem Corpo, grande para o senhor é o quê? Porque essas visões subjetivas, assim, a interpretação de cada pessoa varia muito. Bem grande é o quê? É, é forte, é gordo, é parrudo, é sarado? Bem grande é o quê? o gordo para forte, né? O De gordo para gordo forte. para forte. Isso. Tá. Então, só para a gente esclarecer, ele chegou apoiando e não tinha nenhuma parte do corpo para fora. Não, parte do corpo todo assim não. Tá, na Nem hora que ele deu o meu tiro, o braço senhor chegou fora. a observar se ele deu o tiro de dentro do carro ou ele chegou a colocar a mão para fora? A mão estava posicionada praticamente aqui na porta mesmo, né? Aqui, Uhum, ó. O outro disparo já dá para ver mais exatamente, que ele botou o braço aqui e jogou para trás, né? Porque ele já tinha uhum, passado o carro de mim. Então ele jogou a mão para trás e atirou. O certo, primeiro estava mais para cá mesmo. tá. O senhor chegou. Bom, agora continuando nessa dinâmica. Na hora que o carro passou, o senhor estava em pé e depois o senhor foi e abaixou. Por quê? Essa abaixada foi depois do segundo estampido dele. Uhum, por quê? Para se Olha, proteger, para. para se proteger. Sei que não dá para Assim, desviar, mas desculpa é eu uma perguntar o óbvio. né? Sei que não dá para desviar não, mas se ele continuasse atirando, eu estaria, querendo ou não, ali já diminuindo a silhueta do corpo, né? Sim. Às vezes eu faço perguntas que, na visão do senhor, pareçam óbvias, mas é porque a gente está aqui com os jurados e eles são Mas leigos, né? entendi. Então é por isso que eu quero esclarecer Deve ter feito certinho. desculpa aí, mas entendo, sim. Tá. Quantos tiros que o senhor se recorda de ter dado? No momento, eu fui contar depois, né? Pelas faltas de Uhum. munições. Eu dei 4 disparos. Tá, pela falta de munição. E E ele deu quantos disparos no senhor? Na direção do senhor? foi. Eu posso Dois? recordar dois. Dois Tá. disparos. O senhor viu a arma que ele tava, o tipo de arma? Um revólver. Tá, mas não sabe, não consegue dizer a cor, nem o calibre, nada. Foi escura. Foi Foi escura. escura. De Ok, cinza para escuro, né? Não aquele clarão, não. De cinza para escuro. Escuro. tá certo. E depois que o carro passou, o senhor chegou a conversar com o pessoal que estava lá na rua? Porque quando acontece um tiroteio assim, aglomera todo mundo, Sim, né? E o que que sim. o senhor ficou sabendo sobre o que ele tinha feito com o Ju antes? E pessoal, os parentes dele, a mãe, inclusive essa mulher dele estava lá. O Ju Sim, chegou a conversar comigo, tentei segurar ele, né? É um sim. usuário de droga, já do mundo do crime também, não quis ficar de jeito nenhum quando a polícia começou a aproximar. Tentei segurar ele, ele correu, não tinha muito o que fazer, né? Mas ele alegou que ia pagar os R$ 50, se eu não me engano, na época, ia pagar e tinha discutido porque devia droga pro autor. Disse que Uhum. brigou no bar. Aí já foi a mulher dele que falou da briga no bar. Não, eles brigaram mais cedo lá no bar do neném, sei lá. E aí a mãe dele, inclusive, falou que já tinha falado com esse autor que iria pagar para ele não fazer nada com o filho dela. Então ele até com a mãe do rapaz ele conversou sobre a dívida, né? Certo. É, como isso aí é bem importante para o processo, o que mais o senhor se recorda acerca dessa briga que teve nesse bar anteriormente? Não, o Ju inclusive falou que ele botou, não, botou a arma na minha cara, sei lá o quê, mas eu não dou mole não. É aquela arrogância, né, de Uhum. pessoal mesmo. Sim, então, e eles disseram quanto tempo antes dos disparos lá do crime, sendo o senhor como vítima, sendo o primeiro, o Ju como vítima,
que aconteceu essa briga nesse bar? Parece que tinha sido pouco tempo antes, até porque parece que eles tinham saíram do bar, né? Uhum. E a confusão foi em um local diverso ali, próximo ao bar. Não dá nem 400 metros desse bar, né? Tá certo. E a confusão, o motivo, sabe? Disseram, o que que aconteceu nesse bar? Teve discussão, teve vias de fato, garrafada, bicudo na mesa. O que que eles falaram lá? Como que foi essa desavença no bar? Doutora, a narrativa do bar, assim, falar para mim o que aconteceu exatamente, eu não sei. A situação era briga no bar, ele mostrou a arma, não, já estava armado lá, queria matar o Ju, sei lá o quê. Já tinha ameaçado ele, né? Agora, Quem questão de falou isso pro chute, senhor? tem a esposa do Ju, Uhum. ela que parece que presenciou a briga, né? Aí os outros pessoais, familiares dele, já falavam que eles tinham essa rixazinha e o Ju era cliente dele, né? Certo. E cliente de droga, sabe qual droga que é que o Ju consumia, que ele vendia? O Ju consome maconha, pedra, ele consome. Tá. Agora, o que O, ele sen- comprava com o senhor já conhecia o Leandro, o Conversinha, anteriormente? negativo, O Ju, o senhor já conhecia anteriormente? sim, de ver na rua já, dando trabalho já. Ele dá trabalho em que sentido? Ele é uma pessoa problemática em que sentido? Ele é usuário, né? Aquele que quando bebe fica chato mesmo. Uhum, Ele tem esse problema. Então, ele, aqui e acolá, ele tava brigando na rua aí, eu só ficava sabendo, né? tá. Em Porque eu moro em relação, Goiânia, então, às vezes, minha mãe, esses dias, antes disso acontecer mesmo, ela tinha ligado para mim falando que tava tendo problema lá na rua e que ele tava envolvido, né? Então, desses detalhes mesmo. tá. O, por que que os tiros não pegaram no Ju? Os primeiros tiros lá do primeiro momento, quando ele foi pro primeiro embate lá com o Ju. Doutor, eu acredito que por erro mesmo. Erro de Hum. pontaria aí, disparo. Tá, mas o que que falaram pra você? Ah, ele saiu correndo, ele entrou dentro de casa, ele, o que que ele fez? O Ju. O Ju saiu correndo e depois apareceu na rua, daquele jeito mesmo, gritando, falando que ia cobrar, tentou matar ele, que não ia ficar Uhum. assim, aquela papo de bandido mesmo. Sim. E em relação ao senhor, qual que foi a motivação do acusado aqui, do Leandro, ter dado os tiros no senhor? Na direção do Doutora, senhor, não, né? doutora, não faço a mínima ideia, né? Ele já se aproximou com essa arma na mão, já Uhum. voltou pro local. Quando me viu, não sei se ele viu alguma coisa, eu estava posicionado aqui para baixo, né? Gritei, falei, não, policial, tal. E a reação dele foi atirar. Agora, essa questão, o porquê, a motivação dele, eu não sei. Certo. O senhor chegou a ver os vídeos das câmeras da rua, as câmeras de segurança? Positivo, doutor. Inclusive, foi eu que entreguei à autoridade policial os vídeos. Sim. Eu não sei se o senhor conseguiu observar que os seus disparos nos vídeos eles estão bem nítidos pela luz, né? Na hora do disparo mesmo. E Sim. do carro dele, os tiros que ele teria efetuado, não é tão fácil assim da gente visualizar. O senhor sabe dizer o porquê? Doutora, talvez porque eu estava de frente para a câmera, né? Um detalhe. Outra situação foi o farol dele, que apontava para a câmera. Eu nem sei se pegou todos os meus disparos, mas eu atirei 4 vezes, né? Então, a situação não lembro. Agora, se olhar bem o segundo tiro, inclusive, dá para perceber. O primeiro, eu mesmo olhei, realmente tem dificuldade, mas ele atirou. O Uhum, segundo, ele coloca a mão para fora, o próprio vídeo mostra. Não dá para ver a pólvora da arma dele, porque uhum, a arma dele ficou contra a câmera, na minha direção. A minha ficou em direção dele, de frente para essa câmera. Então, quanto a isso, tá certo, é o que eu posso policial. dizer. Tá. É, Só um instante.
Teve também um ponto controvertido em relação ao reconhecimento do senhor na delegacia de polícia. Como que foi? Que horas que ele foi preso? O fato aconteceu entre 8 e 9 horas da noite. Que horas que ele foi Uhum. preso? Ah, doutora, eu não sei exatamente a hora que ele foi preso, mas a gente me ligou, falou para eu retornar à delegacia, né, Uhum. para fazer o reconhecimento lá. Já era depois da hora do almoço ali, às 12:30 e pouco. Certo. E o reconhecimento foi, colocaram ele na frente do... Como que foi o reconhecimento? Colocaram ele, tinha outras pessoas lá, não me lembro quantas, e aí eu o reconheci. Sim, mas chegaram a colocar ele junto com outras pessoas ou o senhor, pelo fato dele estar preso, na hora que chegou lá na delegacia, o senhor já chegou e já apontou? Não tinha visto ele até colocar na sala de identificação. Tá. Então o senhor só viu ele dentro do carro. Sim, E também pelas imagens o senhor chegou a ver as imagens da tentativa contra o Ju. sim, vi também as imagens, né? Vi ele depois aí, reconheci, ele estava com outros presos, mas deu para reconhecer ele. O irmão dele, eu puxei a placa, é a cara dele, Uhum. viu? O Então, senhor essas sabe coisas. se chegou aí perícia lá da Polícia Civil e lá coletar estojo, alguma coisa nesse sentido? Nossa, doutora, eu não recordo. Inclusive, lá no local, tinha um disparo, né? Fui ver depois, o pessoal já deve ter arrumado o muro, mas tinha um disparo bem na própria direção do Ju mesmo. No muro estava, não sei se a câmera conseguiria ter esse acesso do muro antes, depois que ele atirou, se dá para aparecer esse buraco lá no muro, na direção do Ju, onde ele estava sentado. Sim. E aí acabou, eu vi depois de dias, né, essa situação e fiquei observando. Sim, mas eu digo estojo da munição, alguma coisa o senhor sabe se foi coletado? Não sei informar. Creio que não, doutora. Sim. Deixa eu só terminar aqui as anotações que eu fiz. Uhum. Tá certo, policial. Mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar, que o senhor repute importante? Não, doutora, não. Tá certo. Eu Tranquilo. agradeço o depoimento do senhor e te parabenizo, viu, pela sua atuação. Muito obrigado. Inclusive, foi a responsável a qualificar ele e identificar, né? Senão, não seria mais complicado. E apresentar o testemunho, acredito que nem iriam atrás, né? É, Mas é isso. também a sua contribuição também foi boa no sentido de chegarem até ele, mas assim, pela sua atitude mesmo, é o que eu te parabenizo. Muito obrigada, eu não tenho mais Obrigado, doutora. perguntas. Pela defesa? Ok. Bom dia, policial Alisson, tudo bem? Bom dia. O senhor tem o costume de todas as vezes que vai decorar uma placa de um veículo, já ir com a arma em punho e em posição de ataque? Negativo. Aparece mais duas pessoas no vídeo, junto com o senhor. Quem são elas? Não sei dizer. Bom dia, policial, tudo bem? Bom dia. Eu só queria que ficou um pouco aqui uma dúvida com relação. Você disse, respondendo à promotora, que não conhece o Leandro, correto? Certo? Não conheço. Mas os parentes, a mãe, que é vizinho da sua mãe, do José, você conhece. Sim, conheço, doutor. Você explicou também no interrogatório, no seu primeiro interrogatório, como na audiência de instrução, que você se utilizou de uma técnica policial, que é Sim, ver a placa, sair gritando no meio da rua para decorá-la. sim. Existe também uma técnica ou procedimento policial que, por exemplo, no decorrer dos fatos ali, você escutou
uma gritaria dizendo que acertaram o Ju. Você ali como garantidor, vamos se dizer assim, não seria o correto você verificar primeiro se a vítima foi alvejada ou acertou algum tiro nela, mas em vez disso você ficou ali na posição para poder pegar a placa do carro. Sim, doutor. A princípio, qualificar ele. Só posteriormente você foi verificar se ele foi alvejado ou não com relação aos tiros. Doutor, o rapaz estava voltando exatamente para onde ele tinha acabado de atirar. O Ju, no momento, eu não saberia se estaria próximo ou não. A princípio, tinha um homem armado andando com a mão para fora, armado na rua, e todo mundo gritando, apontando para ele. Ninguém apontava para o Ju. Deu para perceber, então, através da sua visão, que a mão dele estava por lá de fora do veículo. Positivo. Quando o veículo do Palio se aproximou, vindo na rua, você não sabia que era o autor. Positivo. Só as apontações ainda. Eu iria pegar a placa porque eu não tinha certeza se seria ele ou não. Quem foi que atirou primeiro, o policial? Ele, doutor. Ele atirou primeiro? Positivo. Então você, em depoimento em sede de delegacia, você já tinha visto o vídeo. Sim, eu cheguei na delegacia, estava chegando para mim no WhatsApp, eu só encaminhei. Quais das mãos o Leandro segurava a arma, o policial? Com a mão esquerda, né? Sentado do lado esquerdo, com a mão esquerda. Ok. Bom dia, o Alisson, né? Bom dia, doutor. Meu nome é Geilton, estou aqui patrocinando a defesa do Leandro também. É uma satisfação falar com o senhor, viu? Opa, muito obrigado. Me deixou um pouco aqui na dúvida, porque ainda há pouco a colega, a doutora Leda, ela perguntou para o senhor se a mão, né, do suposto autor estaria do lado de dentro do carro ou do lado de fora. Um dado momento, o senhor disse que estava do lado de dentro. Agora, para o doutor, o senhor disse que está do lado de fora. Negativo, doutor. Não falei isso em nenhum momento. Do lado de dentro, não. Então, estava do lado de fora. Positivo. Bem visível para o senhor? Sim. Tinha mais pessoas próximas do senhor? Várias pessoas ali na rua, né? Estava correndo aquela correria toda. E todo mundo foi para lá de fora. E ele disparou somente face ao senhor? Sim. Somente no rumo do senhor. O essa senhor estava... primeira... E no rumo, essa outra, ele voltou a mão para trás para atirar. Certo. Agora, o senhor trouxe um detalhe técnico de suma importância. Tá? O senhor fala que com o estopim, e o vídeo mostra claramente, sai a pólvora da arma do senhor, que está frente a ele. Mas pelo ângulo da câmera, ele também está frente ao senhor, a arma estaria de frente. Teria visibilidade também do estopim. Tanto que no primeiro vídeo, ali que vai apontar ele disparando para a primeira vítima, né, para a suposta primeira vítima, mostra claramente o clarão saindo da arma dele. E nesta outra não sai. O senhor saberia justificar para a gente por que não sai? Negativo. Uma coisa é eu estar de frente para a câmera, né? Isso aqui é a ponta da caneta. E eu estar de frente para a câmera. Se eu começar a atirar aqui, o senhor vai ver todas as pólvoras dela, que está pegando rumo à câmera. Onde ele atirou, pelo menos o primeiro disparo, já estava aqui. Isso aqui é a ponta da arma. Perfeito. É a única coisa que eu posso explicar. Não tem detalhe técnico para explicar. Inclusive, na primeira audiência eu falei para o doutor, falei, se o senhor está duvidando, chama a perícia. Faz perícia vídeo, resolve, mas eu não tenho dúvida nenhuma dos disparos. Tá, mas deixa eu te falar. Só para deixar claro, não compete ao advogado estar buscando perícia, essas coisas, tá? Claro que a gente está aqui dentro da prova real, o senhor está aqui para colaborar com o processo, dizendo a verdade, nós não estamos aqui questionando isso, nós estamos tentando chegar num denominador comum, qual seja, a câmera mesmo estando no... Eu peço vênia para o senhor, só um minutinho, porque a câmera mesmo estando no inverso, como o senhor falou, ela pegaria o clarão de forma contrária, senão não tem sentido de a câmera filmar.
tá bom? Mas é só este ponto, eu não estou aqui questionando o senhor. Então, pouco trabalho. O senhor estava na hora da prisão em flagrante dele, lá, no momento em que ele chegou na delegacia? Negativo, doutor. Fui chamado, ligaram para mim para ir reconhecer. Disseram que pegaram ele, né, já estava em casa, já tinha feito registro. Fui chamado para comparecer à delegacia. Certo. Quando o senhor chegou lá, o carro dele estava lá? Negativo. Não lembro de ver o carro dele. Não sei se estava ou não. Não lembro de vê-lo. Certo. A 9mm do senhor, ali o que o pessoal comumente chama de pente, né? Cabe quantas munições lá dentro? 17 munições e uma na agulha. 18 munições total. 18 munições total. E o senhor tinha quantas naquela ocasião? 18 munições. O senhor tinha 18. E só deu 4 disparos. Positivo. Acertou algum? Não, na época não observei, não sabia se tinha acertado ou não. Inclusive, liguei no hospital de Santo Antônio, falei para os policiais irem ao hospital, né? Porque poderia ter atingido, sim. Mas acabou que no final não acertou, né? O senhor narrou aqui para a gente, ainda há pouco, que o senhor estava dentro da casa da sua mãe, né? Estava ali no momento conversando com ela, de repente ouviu 2 estupidos. E aí o senhor já saiu para fora. O senhor já saiu com a arma em punho? Sim, já saí com a arma em punho já. Então o senhor já saiu pronto para atirar, se fosse o caso. Se eu precisasse, sim, doutor. Tá, e como o senhor tinha certeza que aquele carro era do Leandro e não era de uma outra pessoa? Os pessoais apontavam, eu aproximei para isso. Eu tive a certeza quando Só isso é o suficiente? Eu aproximei para identificar e eu tive certeza quando eu vi um cara com a arma na mão apontada para mim que atirou. Mas só isso é o suficiente para já chegar, atirar, sair dessa forma? Se tivesse uma criança lá dentro? Ele identificado, doutor. Ah, é? Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Seu Alisson. Na filmagem, tem uma parte ali, quando o senhor efetua os disparos, o senhor ali cai. Ali o senhor escorregou ou foi estratégia do senhor para se defender? Estratégia para se defender. Eu não escorreguei, eu não deitei porque deu sono, eu escutei outro disparo e deitei, porque se ele continuasse atirando, ficaria mais difícil me acertar deitado. Eu só queria um pouco de respeito da resposta do senhor, que a gente aqui está... Só para finalizar, seu Alisson, o senhor disse também no primeiro depoimento que quando o carro passou, a sua arma estava apontada para baixo. Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Os jurados têm algum questionamento a ser feito por escrito? Não? Tá certo. Então pode parar a gravação. Agradeço a sua presença, a sua colaboração, senhor Alisson. Já está dispensado, tá bem? Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom trabalho.